Está começando mais um boletim quase diário pela Rádio Livre sobre a greve aqui no Instituto de Artes da Unesp. Hoje é dia 11 de junho de 2013, terça-feira, dia em que está rolando uma reunião lá na reitoria entre a pró-reitora de extensão, vice-diretores das unidades da Unesp em greve e representantes discentes para discutir a questão da permanência estudantil. Portanto, mais tarde à noite a gente terá as informações dessa reunião e amanhã faremos um boletim com o que saiu dessa reunião. E ontem, segunda-feira, dia 10, tivemos uma Assembleia Geral aqui no Instituto de Artes, direto do Teatro de Cênicas, com os 3 segmentos reunidos. A ideia era discutir a continuidade ou não da greve. Foi discutido que os 3 setores vão conversar sobre as pautas, sobre tudo que está rolando separadamente. E na quinta-feira, numa Assembleia Geral, uma nova Assembleia Geral, vai ser dada a decisão de continuidade de greve dos 3 segmentos. Foram deliberadas também 2 novas assembleias dos estudantes, que será na quarta-feira às 10 da manhã, para falar sobre as extensões, salas de estudo e pauta específica, ou seja, Copa, a questão da Copa da cantina, o que vai ser feito disso. Afinal, a gente tem um espaço aqui que está inutilizado, que está em meio em reforma. A gente vai discutir algumas propostas que foram feitas, inclusive pelo diretor, para como a gente vai dar destino a esse espaço. Para falar também sobre a nossa questão de moradia, a nossa questão de bolsas e tudo mais. Outra assembleia que vai acontecer vai ser na quinta-feira, também às 10 horas da manhã, com indicativo de greve e para discutir a pauta unificada entre todos os campos. E às 14 horas vai ter a Assembleia Geral para ter a decisão de continuidade da greve. Ou seja, até quinta-feira, que seria dia 13 de junho, estamos em greve geral oficialmente. A partir de lá a gente vai ver o que vai sair. Depois dessa Assembleia Geral que aconteceu ontem, aconteceu uma outra reunião dos alunos, uma Assembleia dos alunos, que discutiram várias questões de logística e de como a greve está se encaminhando. Uma dos itens foi a questão das extensões, das chaves, das salas de estudos, dos ateliês, porque afinal tem várias situações aí que alguns alunos precisam tem casos essenciais para a continuidade dos trabalhos. Por exemplo, a galera dos ateliês que tem obras paradas, que estão secando, e a gente está fazendo a comissão de ética está trabalhando nisso para ver como vamos lidar com isso. Porque os funcionários já deliberaram que não vão fornecer nenhuma chave. Isso é um direito deles por greve. Eles têm esse direito de parar com isso. A gente não pode passar por cima disso, nem teria como também. Mas as comissões de ética estão recebendo propostas para a galera das extensões para incluir essas atividades à programação da greve, em prol da greve. Então, quem tiver um grupo de extensão, por favor, entre em contato com a gente, apareça na Assembleia, que vai discutir isso, que é na quarta-feira, às 10 da manhã, para discutir essas coisas. Também sobre os ateliês, a gente tem várias propostas de colocar piano para fora para quem quer estudar piano, usar espaços alternativos. Então, você que é aluno, você que faz parte de alguma atividade, que não está se sentindo representado pela greve, venha nas assembleias para colocar sua posição. Então, as assembleias para discutir esses assuntos será na quarta-feira, às 10 da manhã. Outra questão que foi discutida foi quanto ao direito de greve. Nós, como alunos, temos direito constitucional de fazer a greve e de não sofrer punições por isso, desde faltas até, algum assédio moral que possa vir a acontecer, como aconteceu em outros campos, por parte de professores para com os alunos. Então nós estamos pesquisando essas leis, a gente chama a galera para também pesquisar, para somar com a gente, para a gente se munir de questões legais para se defender quanto ao nosso direito de grevista. Então é o seguinte, teve uma Assembleia dos Professores já ontem, separada, que deu um indicativo de que eles saiam da greve. Então, a partir de sexta-feira, talvez os professores
já deem aula. Mas isso não quer dizer que os alunos tenham que ir à aula. Os professores não podem dar falta, já foi deliberado isso. Não podem dar provas, então ninguém vai ser prejudicado nesse sentido. E as 2 semanas que eles não deram aula vão ser repostas. Então o que a gente chama? A gente chama os alunos para se mobilizarem, para estar em greve, para participar, para estar no IA, participando das atividades de greve, porque isso vai dar força ao movimento, que é um movimento não só nosso para a construção das nossas necessidades, mas também dos outros campos de todo o estado. Tem inclusive muitas demandas maiores inclusive do que as nossas. E a gente está chamando a galera, quem não acha que, quem não, por exemplo, não sabe direito o que está rolando na greve, quem não sabe ainda quais são as reivindicações, durante a semana a gente está com uma programação, inclusive para discutir esses itens da pauta durante debates, mesas redondas, e a gente vai estar pelos corredores também aí, quem quiser inclusive meio que passar por cima da greve, ter aula, a gente vai estar tentando esclarecer por que a gente está fazendo greve, o que está acontecendo. E eu acho que essa greve só faz sentido quando todo mundo estiver incluso nela, todo mundo perceber por que a gente está fazendo isso, quais são as vantagens para todo mundo. Então, a gente pede para a galera aparecer na Assembleia. Na quinta-feira, então, às 10 horas, a gente vai falar sobre a nossa pauta unificada de todas as Unesp, por que dessa greve, inclusive dos 3 segmentos. E nessa Assembleia de ontem, com os alunos, a gente também definiu a nossa grade de atividades da semana. Primeiro, a gente definiu que todos os dias, ao meio-dia, vai rolar uma reunião com as comissões de greve. Então, tudo que a gente está articulando, quem está na organização da greve, para fazer atividades, para fazer ações, vai ser todos os dias ao meio-dia e as reuniões são abertas. Quem quiser participar, dar opinião, ver o que a gente está fazendo, apareça. Também, hoje, por exemplo, hoje terça-feira, rolou um filme sobre a história da Unesp e depois um debate. Então, agora, por exemplo, a gente está fazendo um boletim, mas às 3 horas vai ter uma mesa sobre o PIMESP e sobre as cotas, que é uma pauta que é um item da pauta de reivindicação de todos os campos. Então, quem não sabe ainda o que é o PIMESP, por que a gente está reivindicando a saída ou uma alternativa para esse plano, venha saber o que é, venha dar sugestões, inclusive. É hoje às 3 horas. A gente vai transmitir também pela radial. Amanhã, quarta-feira, vai ter uma assembleia dos estudantes, como eu já disse, e uma mesa sobre a paridade, às 3 da tarde. Paridade que seria quais são os 3 órgãos, os 3 setores na Unesp, que são funcionários, professores e alunos. Qual é a paridade disso na hora de decidir coisas para a universidade? Então isso hoje é o seguinte, 70% do peso dos professores e 30% é dos alunos e dos funcionários, ou seja, 15 para cada, o que não há uma paridade aí. Então a gente está discutindo um novo plano para essas decisões serem tomadas. Então a gente vai estar discutindo isso amanhã na mesa sobre paridades às 3 da tarde. Quinta-feira vai ter uma nova assembleia dos alunos às 10 horas, como eu já disse, e assembleia geral às 2 horas para ter a decisão de continuar de greve dos 3 setores. Vai ser uma assembleia unificada. Às 16 horas, vai ter uma mesa com o pessoal da Radiar. Nós vamos discutir outros itens da pauta com convidados. Então, é outra atividade para enriquecer a nossa discussão da greve. E às 7 horas, como toda quinta, vai ter o nosso programa toda quinta, que vai receber a banda de funk soul, que é deixa eu ver o nome da banda, a banda que chama Grupo Zamba. Eles tocaram aqui no Baixo Centro e a gente chamou eles para estarem juntos, e isso vai estar dentro da programação da greve também, às 7 horas, transmitido pelo live stream na Rádio Livre. Então o chamado que fica aqui é para a galera que é contra, que é a favor, que não sabe o que está acontecendo, que sabe, mas ainda não colou, que venha para o Instituto de Artes, estar junto na programação, para a gente discutir a pauta da greve e para estarmos juntos aqui. Então,
A gente vai lançar logo mais a tabela com as atividades da semana pelo nosso grupo da Greve do Instituto de Artes Unesp. Então quem quiser, fique atento aí. Uma boa tarde e até o próximo boletim quase diário pela Radial Livre.